Boa noite, professor Fernando, e boa noite, amigos do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará, do campus de Sobral, e da disciplina de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, do curso de Engenharia de Computação. O meu nome é Samuel Pini Milanês, de matrícula 397804, e hoje, através desse vídeo, eu venho apresentar o meu seminário que, além de ter o intuito de avaliar o conhecimento que nós adquirimos ao longo dessa disciplina, eu acredito que também nos dá a oportunidade de aprofundar e de conhecer mais sobre algum assunto que tenha mais nos interessado ou que tenhamos mais nos identificado ao longo da disciplina. O tema que eu trouxe como objeto desse estudo é o processamento de consultas. Porém, antes de falarmos sobre processamento de consultas, é muito importante que nós tenhamos com clareza a definição do que é uma consulta, o conceito do que é uma consulta. E uma consulta, ela nada mais é do que uma expressão que ela é feita seguindo determinados critérios, que descreve ou identifica um conjunto de dados que eu pretendo recuperar ou operar numa tabela ou banco, certo? Uma consulta, ela pode ser realizada dentro de um banco de dados através de uma linguagem específica, por assim dizer, que são as chamadas linguagens de consulta. Existem diversas linguagens de consulta, porém a que é mais difundida no mercado, no meio acadêmico e inclusive a linguagem de consulta que utilizamos na disciplina é a linguagem SQL. Através das linguagens de consulta, nós podemos realizar diversas operações dentro dos bancos, como, por exemplo, nós podemos definir as estruturas dos dados, nós podemos colocar restrições de integridade e segurança sobre esses dados. Um outro aspecto importante das linguagens de consulta é que elas são ditas de alto nível, ou seja, elas se assemelham muito com a linguagem que nós, seres humanos, utilizamos para nos comunicarmos. E isso, de fato, traz alguns benefícios, como o fácil entendimento, a fácil utilização e aprendizagem dessa linguagem, porém, como esperado, né, o computador ele não entende tais linguagens de alto nível. Desse modo, nós precisamos realizar transformações dessas linguagens de alto nível para que em baixo nível ela seja entendida pelo computador. Tal transformação ela é feita através de mapeamento para representações. É importante dizer que tais representações elas podem ser de diversos tipos, que seria álgebra relacional, cálculo relacional, grafos de operadores, grafos de objetos, dentre outros. Uma vez que nós já tivemos aqui uma compreensão do que são as consultas e o que são as linguagens de consultas, eu acredito que nós estamos já preparados para prosseguir para o entendimento do que é o processamento de consultas. Então, o processamento de consultas, se você pesquisar a definição dele, ele é o conjunto de atividades ou etapas, certo? Que será realizado desde a entrada de uma consulta até a saída dos dados que aquela consulta descreve ou representa. E, por exemplo, uma consulta seria, eu tenho uma tabela, certo? Uma tabela chamada tabela computadores, ou eu dei o nome para ela lá no meu banco de TB computadores. Então eu quero buscar nessa tabela, eu tenho computadores registrados nela, salvo nela, quero buscar os computadores que possuem o processador i5. Então, um exemplo de consulta que a gente pode descrever aqui o processamento seria um select, asterisco, from, TB computadores, na tabela de computadores, where processador seja i5, processador igual i5. Então, essa instrução, certo? Ela é a nossa consulta, e essa consulta, ela passará por diversas etapas
até que eu consiga ter como resultado final, após o processamento dessa consulta, os dados ou operação que eu estou requisitando, os dados ou operação que eu espero, por assim dizer. Então, o processamento de consultas, ele possui camadas. A primeira é a camada do compilador DML. E o compilador DML, ele possui o que chamamos de parse. E esse parse, por sua vez, ele também possui subetapas. A primeira etapa é chamada de etapa de análise. E como o próprio nome já sugere, é uma etapa no qual nós realizamos análise, e que seria quais análises? Análise sintática e análise semântica. Na análise sintática, nós identificamos, é identificado que erros de sintaxe, que seriam, por exemplo, quando eu escrevo uma palavra errada, uma palavra da linguagem errada, certo? Isso, por exemplo, seria um erro de sintaxe. Quando eu uso uma palavra reservada que não existe, ou que está alterada de alguma forma, isso aí seria um erro de sintaxe. Porém, existem também os erros de semântica. E o que seriam os erros de semântica? Um exemplo de erro de semântica seria, por exemplo, eu estar buscando numa tabela, num banco, um atributo que não existe. Eu realizar uma busca numa tabela que não existe num banco, isso seria um erro de semântica. Então, é nessa etapa de análise que eu avalio esses dois tipos de erros. Erros de sintaxe, de sintática, e erros de semântica. Após essa etapa de análise dentro do parse, nós temos a etapa do quê? Do mapeamento. O que é a etapa do mapeamento? É o momento onde nós vamos mapear para o parse tree, ou seria o que? O grafo de consultas, Esses grafos de consultas, eles então serão enviados para a próxima etapa, certo? Essa próxima etapa, ela possui também subetapas, que é a etapa de reescrita, e nessa etapa de reescrita é feita então uma padronização desses grafos de operadores, será feita uma simplificação e uma melhoria, e todo esse trabalho ele possui qual intuito? Melhoria de desempenho. E após esse procedimento, nós teremos como saída o que é chamado de Logical Query Plan. E esse Logical Query Plan ele é enviado para a etapa chamada de etapa de seleção do CAP. E na etapa de seleção do CAP, ela é a etapa onde vai ser feita uma otimização e também uma análise de custos, e se possível até redução de custos. E na saída dessa etapa, como o próprio nome também sugere, nós teremos o CAP. O CAP ele é então enviado para a etapa de execução do CAP, onde a gente vai ter como saída os dados que até então nós havíamos então montado a consulta inicialmente para obter. Usamos como exemplo a consulta que citamos anteriormente. Após essa execução do CAP, nós teremos então o conjunto de computadores existente no meu banco de dados, existente na minha tabela, que possua então os processadores de modelo i5. Eu espero e agradeço, eu agradeço a atenção de todos, na verdade. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido transmitir um pouco de conhecimento e que de alguma forma eu tenha também conseguido reforçar aquilo que nós estudamos e analisamos durante a disciplina. Eu agradeço a atenção de todos.